Boa tarde a todos. Então, meu nome é Rodrigo Lopes Rodrigues, representando a Carbono Química. Os ácidos graxos, né, eles nada mais são que ácidos carboxílicos, só que de cadeia bastante longa, né? A princípio, aí, começando com 4 carbonos, já pode ser considerado mais ou menos um ácido graxo. Eles são de fracamente polares a apolares, né? Exatamente porque a carboxila, que está aqui na extremidade, ela vai perdendo o efeito de polarização por toda a cadeia. Tá? Ela é obtida através de triglicerídeos de óleos e gorduras vegetais e animais, né? E podem ser saturados ou insaturados de acordo com a característica da cadeia, pela presença ou ausência de insaturações. Né? Aqui eu gostaria só de mostrar aqui, por exemplo, esse ácido carboxílico é um ácido de uma ocorrência bastante grande na natureza, que é o ácido linoleico. O ácido linoleico, notem uma nomenclatura, né, C18 2.2. O C18 é uma nomenclatura bastante simples. O C18 indica o número de carbonos, logicamente contando a carboxila. Depois dos 2 pontos vem o número de insaturações. Então, quando é 0, realmente o ácido é saturado, então ele não tem insaturações. E no caso, como ele tem 2 insaturações, né, perceba aqui, então aí ele seria ponto 2. A gente pode especificar, logicamente depois desse número, podem às vezes vir alguns números entre parênteses, que também indicam a posição da ligação dupla. No caso aqui, se tivesse, seria 9 e 12, que são os carbonos, né, iniciantes dessa ligação dupla. Bom, os ácidos graxos, logicamente, como quase tudo, né, na natureza, eles não se encontram na sua forma pura. Então, dificilmente você vai encontrar uma fonte pura de ácido linoleico. Você vai encontrar uma mistura, percentual em todas essas fontes, né, de ácidos graxos. Essa mistura percentual exatamente é o que dá essa característica, né, ao óleo e gordura considerado. Então, eu fiz aqui um quadro, né, exemplificando algumas fontes aí conhecidas aí para todos. Né? Então, os 4 primeiros aqui seriam óleos vegetais, né? Soja, girassol, canola e oliva. Aí, depois tem o tall oil, que eu vou falar um pouquinho, manteiga. Notem que os 4 primeiros são os óleos vegetais, eu tenho uma concentração maior desses ácidos aqui. Notem que são ácidos, aqui, ó, são ácidos insaturados. Eu tenho uma concentração maior de oleico, linoleico e linolênico, que são ácidos insaturados, inclusive de maior ocorrência na natureza. Tá? Exatamente até por isso, né, se usa, né, muito até como um marketing, né, falar com relação a rico em polissaturados, enfim. Então é bastante comum isso. O tall oil fatty acids, o tall oil ele é uma fonte de ácidos graxos retirado da borra da fabricação de papel. Então, exatamente como a fabricação de papel, ela cria uma quantidade muito grande de borra, então é interessante você aproveitar. E esse aproveitamento, né, percebeu-se que ele é muito rico em alguns ácidos insaturados, que são fundamentais, até interessantíssimos para a produção de ácido dimérico. Notando aqui, por exemplo, que eu coloquei o linoleico e o isômero conjugado, isômeros conjugados dele, que eu também vou falar um pouquinho. Por último, eu coloquei a fonte de manteiga, mais ou menos para a gente ter uma ideia, para ver realmente que há diferença, porque olhando esses 4, parece que todas as fontes são iguais. E aqui exatamente para a gente ver que não é bem assim. Notem a manteiga, a maior parte dela, mais de 70% da manteiga, é feita por ácidos carboxílicos saturados, né? Inclusive até de cadeia pequena, mas na verdade por saturados. Nota aqui, mais de 70%. Exatamente por isso que dá aquele aspecto pastoso até sólido. Né? Bom, o ácido dimérico, então agora essa introdução é apenas para a gente falar sobre o ácido dimérico. O ácido dimérico nada mais é que um ácido graxo polimerizado. Como? Então, se a gente, mais ou menos, prestar atenção no nome, a gente pegando 2 ácidos graxos, o monômero, a gente forma o quê? Um dímero. Então, exatamente por isso se chama ácido dimérico. Então, mais ou menos daí vem o nome. Então, é exatamente pela polimerização de ácidos graxos insaturados. Bom, a polimerização dos ácidos graxos insaturados, ela ocorre pela adição
né, por uma reação de adição da cadeia em uma das insaturações. Tá? Então, logicamente, a gente percebe que ácidos graxos monobásicos, né, apenas com uma carboxila, e saturados não polimerizam. Então, na produção de ácido dimérico, é fundamental o teu percentual de ácidos insaturados, porque, aliás, são eles que vão produzir o seu ácido dimérico. Não tem razão, por exemplo, eu pegar uma fonte que nem a manteiga, como vocês viram, que é uma fonte rica em ácidos saturados. Então, não é esse o objetivo. Aqui a gente tem um exemplo da dimerização do ácido linoleico, um ácido bastante comum, inclusive, para dimerização, e por uma reação de cicloadição de Diels-Alder, então ele vai ciclizar, né, esse composto conjugado e ele vai formar esse cíclico. Aí ele vai formar ácido graxo dímero. Gente, perceba o seguinte, aqui é uma reação de dimerização de ácido linoleico. Tá? Como a gente viu na tabela, na verdade não se encontra uma fonte única de ácido linoleico, e sim uma mistura. Você vai ter oleico, linoleico, linolênico, margaroleico, palmitoleico, por aí vai. Você vai ter uma mistura, né, desses ácidos insaturados. E, consequentemente, você vai ter uma mistura de ácidos diméricos. Então, na prática, o ácido dimérico ele não tem uma composição fixa. Na prática, ele não tem uma composição fixa. A gente fixa através de várias propriedades. Né? E, logicamente, também já dá margem a gente imaginar que essa composição, a forma com que se produz o ácido dimérico, vai influenciar na composição, né, do ácido dimérico, consequentemente, vai influenciar nas características da poliamida. E, no final, vai influenciar na cura da minha resina epóxi. Então, notem que é uma reação em cadeia. Né? Bom, na produção do ácido dimérico, na sintetização, existem várias rotas. Eu vou apenas citar uma das rotas, que é por via de ácidos graxos conjugados, mas existem muitas outras além dessa. Tá? Bom, na rota de ácidos graxos conjugados, logicamente, o mais interessante é você formar esses ácidos graxos conjugados. De que forma? Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela, tá? Onde eu coloco características dos ácidos conjugados e também da minha fonte, né, de ácidos. Bom, eu tenho o oleico, linoleico, linolênico. Eu peguei como exemplo esses três, exatamente porque, como eu disse, né, já existe uma disponibilidade muito grande na natureza. E, consequentemente, a sua fonte, né, vai ter bastante de um desses três. Tá? Tem que ter a maior parte do óleo, é interessante ter esses três. Bom, com relação ao ácido linolênico, tá, que vem da fonte. O ácido linolênico, ele vai formar o conjugado linolênico. Tá? Bom, o conjugado linolênico, percebo que a característica dele é a chamada ciclização excessiva. Notem que o dímero, ele forma ciclos, né? Ele forma compostos cíclicos. Porém, com o ácido linolênico, a gente corre o risco de formar muito mais ciclos do que o normal, exatamente por ter mais insaturações. Né? O ácido linolênico ele tem 3 insaturações, o linoleico 2 e o oleico 1. Tá? Então, aqui ocorre a chamada ciclização excessiva. Eu posso ter um dimérico, por exemplo, com 2 anéis. Tá? Por exemplo. Essa ciclização excessiva, ela vai aumentar, no meu material final, ela vai influenciar num aumento muito grande da viscosidade e, consequentemente, na diminuição da minha trabalhabilidade do material. Tá? E o que não é tão interessante.